Bom, o vídeo de hoje é uma conversa que talvez é um tanto quanto particular, pode ser um porradão aí, mas tá bom. É, talvez a melhor forma de eu falar sobre isso é expor o meu lado. Talvez assim, vocês que não me conhecem aí, existem algumas histórias que eu nunca comentei aqui, mas agora eu vou comentar e vou utilizar o fato de deixar isso daqui registrado em formato de vídeo como um retrato do meu pensamento atual, né? Nesse momento, né? Exatamente nesse momento aqui, certo? Então, para começar essa semana, eu vou tentar tratar sobre esse assunto aqui de uma forma que não seja, vamos se dizer assim, que não deixa o clima pesado, mas eu quero que vocês entendam que, no caso, pessoalmente, esse é um assunto que me incomoda muito, e é pessoalmente mesmo, né, no fato. Mas vamos lá, vamos à ilustração. Não sei se vocês sabem, eu fui pai muito cedo, né? Fui pai, eu considero cedo. Ser pai aos 20 anos, eu considero cedo. Tem gente da minha idade aqui, atual, que ainda nem filhos tem. Pois bem, eu fui pai aos 20 anos e ambos os lados são famílias muito bem estruturadas, né? Família mesmo, né? E por aí vai, né? Que é totalmente o contrário do que existe normalmente por aí. Mas talvez valha a pena eu trazer essa ilustração. Eu quero que vocês prestem atenção que, assim, aqui eu não. Tudo que eu estiver contando como uma forma de ilustração é uma ilustração e não é uma desculpa. Então, o fato, quando eu falo que eu acho que eu fui pai muito cedo, e que eu sempre falo sobre esse assunto de uma maneira que eu creio que é a conjuntura das coisas que me levaram a agir desta forma, a ser desta forma como pai, se é que vocês me entendem. Bom, o vídeo de hoje eu quero trazer para você uma coisa que, cara, eu já tô há muito tempo pensando como que eu ia falar isso aqui para vocês, de uma forma que, repito, não soasse como uma desculpa, não soasse como você precisa ter dó, mas eu quero que, na verdade, o sentimento seja aí de vocês que, a partir da minha experiência, do que eu era antes, do que eu fui antes, você olhe para, que é uma coisa que me revolta muito, né? Quando eu olho para o meu eu passado, eu me revolto. Eu quero que você entenda isso e que você se revolte também e não tenha pena e nem. Eu acho que vale a pena assim vocês entenderem o contexto e por aí vai. Repito, voltando, fui pai aos 20 anos de idade e a época, né, as situações levaram a que, repito, né, isso aqui é um vídeo sobre autorresponsabilidade. Eu vou descrever a minha autorresponsabilidade, as coisas que eu me arrependi ao longo dos anos e por aí vai. Não é sobre as outras pessoas envolvidas, é sobre a minha parte. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês entendam isso. Mas vamos lá, vamos lá. Existem pais e pais e pais, tipos de pais. E especificamente aqui, nesse vídeo, nós não vamos falar sobre péssimos pais, pais ruins e por aí vai, né? Mas até no campo de pais bons, de bons pais, ou pais oks, existe uma certa distinção. E o vídeo de hoje é sobre isso. É o conflito que existe na minha cabeça e que é uma coisa que eu tento desenvolver de verdade, isso até no atual relacionamento. Quando a gente conversa sobre ter filhos, isso é muito importante para mim. Tanto que é um motivo que eu estou trabalhando. Você entendeu? Eu estou trabalhando para que eu não seja exatamente como eu fui no passado. Como eu falhei, eu considero uma falha
É uma falha realmente de fato. Então é sobre isso. A gente vai tratar sobre a diferença entre ser um pai bom e ser um bom pai. Já posso dizer de encontro aqui, com essas mais quase 200 conversas que a gente tem aqui, vocês já sabem muito sobre mim, então eu posso falar que eu sou um pai bom. Um pai bom. E aqui a gente, o conflito é que até no campo do que é positivo, o ser um pai bom eu não acho legal. Eu acho que o caminho é ser um bom pai. Esse para mim é o certo. E não ser um pai bom. Mas o fato de eu ser um pai bom, isso deixa, querendo ou não, uma possibilidade que eu me transforme em um bom pai. Então por isso que eu me arrependo. Parte disso daqui, eu me arrependo. Eu tenho que... talvez aqui, se eu começasse a pedir desculpa pelas minhas atitudes, eu sairia tendo que pedir desculpa para um monte de gente aí, mas se essas pessoas, as pessoas envolvidas com isso aqui, um dia assistir esse vídeo aqui, eu acho difícil assistir, mas se elas assistirem, entendam que eu realmente vou estar abrindo meu coração no sentido de cara, peço desculpa pelo tanto que eu fui leviano, omisso e fugir da minha responsabilidade. Dito isso, vamos lá pensar aqui para você aí que tá do outro lado, aí eu não sei se você consegue entender o que é ser um pai bom, a diferença entre ser um pai bom e um bom pai. Eu anotei algumas coisas aqui, realmente vozes da minha cabeça para variar. Eu anotei e fiz aqui até um textão, um baita textão aqui para que a gente pudesse conversar. Então vamos lá. Dito isso, né, ser um pai bom, você já consegue entender que é diferente de ser um bom pai. O primeiro, né, ele tá mais relacionado a tentar agradar os filhos. Ser permissivo e por aí vai. Já o segundo é sobre ser adulto, responsável, ter autoridade, exercer autoridade, ser um guia e aquele que educa. Eu demorei muito tempo para entender isso daí, porque eu tive que entender sozinho. E tá tudo bem, entendeu? Lembra que eu falei? Não é desculpa. Existe a ilustração, mas não é desculpa. Eu entendi sozinho, com o tempo. E por aí vai, a vida é assim. Sendo assim, eu acho que eu posso até trazer um primeiro ponto aqui, que a gente possa conversar. E lembrando, eu vou focar bastante esse vídeo aqui sobre ser um bom pai, tá? E não ser um pai bom. Dito isso, ser um bom pai é você encontrar, né, aqui já nesse primeiro ponto, o equilíbrio entre afeto e autoridade. Toda vez que eu falar sobre a ilustração do bom pai, e eu não estiver falando a ilustração do pai bom, entenda que ser um pai bom é o contrário de ser um bom pai, tá? Eu acho que vale a pena esse ponto aqui. Então, repetindo aqui, ser um bom pai é você encontrar o equilíbrio entre o afeto e a autoridade. Existe uma diferença crucial entre você ser um pai que busca ser amiguinho dos filhos e um pai que busca assumir seu papel de guia e figura de autoridade. Ou seja, a postura do pai bom tem origem no desejo da satisfação imediata do filho. Evita conflitos, frustrações, tudo isso com medo de desagradar. Isso, essa atitude do pai bom, né? Essa forma de agir pode levar a falta de limites, imaturidade e dificuldade de lidar com os nãos da vida, né? Ser o pai bom, ele é fruto da superproteção. Inclusive, eu já disse em algum momento aqui que eu sou fruto da superproteção e eu carreguei isso para frente. Essa que eu chamo de maldição, né? Mas é esse erro, né? Esse hábito, sei lá,
essa forma de se comportar, esse comportamento, a superproteção. Eu fui criado sobre uma forma de superproteção e eu levei isso para frente, para a criação da minha filha. Dito isso, o bom pai, ele compreende que o amor e a autoridade, eles devem coexistir. Ou seja, sendo assim, ele entende que precisa estabelecer limites, ensina responsabilidades e, com isso, prepara o filho para a realidade e frustrações do mundo, sendo ele o modelo de comportamento ao qual o filho deve se inspirar e ser para a vida. Sendo isso, né, isso daqui já pode ser o gancho para o próximo ponto, né, que é o nosso segundo ponto aqui que eu trouxe para esse vídeo, que é o seguinte: espelho e presença ativa. Aqui a gente trata do efeito modelo. Ser um bom pai é exercer a presença ativa, emocional, participativa e exemplar. O filho aprende muito observando as atitudes dos pais. Tanto o pai quanto a mãe, né? Mas eu estou aqui usando o exemplo pai. Ou seja, como eles lidam com as coisas, né? Como eles se comportam conforme as coisas vão acontecendo com a vida. Ou seja, eles aprendem muito mais observando do que ouvindo conselhos, né? Eles, só pela observação, pelo espelhamento, eles aprendem, né? Através da forma como nós pais nos comportamos, eles aprendem. Ou seja, entende-se, para mim, né? Para mim, eu entendo que ser um bom pai é ser um bom homem, aquele que é um modelo de comportamento a ser seguido. Sendo assim, eu acho que a partir desse ponto aqui podemos tratar o terceiro ponto que eu reservei aqui para vocês, né? Que é a saúde emocional. O foco do bom pai não é fazer o filho ser feliz no agora, mas sim em prepará-lo para ser um adulto funcional, autônomo, resiliente e capaz de encontrar a sua própria felicidade. Isso envolve permitir que os filhos, né, ou o filho, enfrente desafios, se frustre e aprenda com os erros, né? Ou seja, para finalizar, o pai bom vai pelo caminho da superproteção, o que resulta em um contrário do trabalho de ser um bom pai. Dito isso, né, eu acho que vale a pena a gente tentar trazer de outra forma esse tema aqui, que é realmente um tema que eu tenho estudado, eu tenho me esforçado, eu tenho trabalhado, e eu posso falar muito a partir da minha experiência sobre isso. Se você tem interesse, né, de ouvir mais sobre isso aí, se você, assim como eu, também está tentando se desenvolver para ser um bom pai, ao contrário do pai bom que eu fui no passado, fica aí para a gente sempre estar conversando esse tipo de conversa que eu acho que é interessante, né? Eu gosto de pregar sobre isso, né? Que as pessoas, o bom, ele pode sempre estar melhorando, né? Como eu já disse anteriormente, né? Eu me considero um pai bom e eu estou a caminho de me tornar um bom pai, que eu acredito muito que existe esse caminho da redenção. Existe, a vida ainda vai me dar muita chance para que eu possa recuperar isso daí, de alguma forma, né? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente vai dessa forma aqui, meio que de improviso, falando sobre as coisas da vida, falando sobre tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho testado, tudo que eu tenho tentado melhorar na minha vida. Eu venho aqui, trago em formato de documento audiovisual aqui para que você possa assistir e que fique isso aqui documentado, certo? Sendo assim, você pega aí aquilo que vale a pena, você aplica na sua vida, e aquilo que não vale a pena, você simplesmente ignora, né? Eu espero que eu tenha sido uma boa e breve companhia para este vídeo aqui com você. Sendo assim, se você gosta desse tipo de conversa, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, né? E se você se sentir à vontade de fazer as demais coisas, curtir, compartilhar essas coisas aí, eu também ficaria grato, certo? Sendo assim, a gente tá aqui nessa jornada de tentar buscar a nossa melhor versão, e é isso daí, certo? Sendo assim,
Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.